Bom, pessoal, como eu prometi, né? Agora a gente está aqui andando pela Baía de Guanabara, no rebocador Laurindo Pita, guardadas as devidas proporções, né? Tendo uma mínima experiência do que é andar nesse navio, coisa que a tripulação brasileira fez lá no início do século XX, quando foi participar da missão no Atlântico, na África, em função da Primeira Guerra Mundial. Retomando aqui o papo com o comandante Alves, então, nós paramos na chegada em Dakar, íamos falar da gripe espanhola, né, que é um caso que chama atenção dramático, né, na história da DNOG. Então, como foi essa questão da gripe espanhola? Antes eu vou falar um pouquinho sobre a gripe espanhola. Né? O primeiro surto de gripe espanhola que aconteceu no mundo foi em março de 1918. Alguns historiadores dizem que foi um surto mais brando. Aqui no Brasil ela foi branda, não foi muito violenta. O segundo surto, ela veio, levou cerca de 2 a 3 meses. O segundo surto foi em setembro, a partir de setembro, e foi até dezembro. Foi a pior fase da gripe espanhola. E exatamente atingiu a nossa divisão em Dakar. Dizem alguns especialistas de gripe espanhola que Dakar, o Senegal, eram os focos da gripe espanhola na África. E nossa divisão estava exatamente atracada no porto de Dakar. E houve uma terceira fase, que começa a partir de final de janeiro, fevereiro de 1919, que foi bem mais branda. Então nós pegamos, a divisão pegou o segundo surto de gripe espanhola, que foi a mais trágica para a história das doenças. E em Dakar, uma cidade que tinha poucos recursos, uma cidade ainda atrasada do ponto de vista sanitário, e mais, a divisão pegou essa gripe, os tripulantes, uma situação de muito desconforto, porque as acomodações dos navios eram muito precárias, os navios eram pequenos, né? Então o contato de um com o outro era muito estreito e a gripe foi passada de um para o outro, através da respiração, de perdigotos, etc. Muito rápido o contágio? Muito rápido o contágio. Alguns relatos dizem que a gripe espanhola atingiu tripulantes e em 48 horas estavam mortos, 48 horas. Né? E quais eram os sintomas da gripe espanhola que atingiu basicamente a divisão? Inicialmente uma dor de cabeça leve, ia aumentando gradativamente. Em 3 horas já estava com 40 graus de febre. Ela evoluía para sufocação, dispneia, taquicardia e em 48 horas já estava morto. Basicamente por edema agudo de pulmão. As pessoas morriam sufocadas no próprio líquido do pulmão. Isso foi uma descrição rápida dos médicos que faziam parte da divisão. Inclusive, os 2 primeiros atingidos pela gripe foram médicos da divisão, que estavam tratando os doentes. Como é que a divisão pegou essa gripe? Existem diversas hipóteses disso. Um disse que foi de um navio que veio da Inglaterra, chamado Mantua, que trouxe a gripe da Inglaterra mais virulenta, da segunda onda. Outros disseram que foi no próprio Senegal que eles foram atingidos. Né? Então as discussões são muito variadas ainda e muitas são as hipóteses de que como a gripe atingiu fortemente a divisão. Você tem uma ideia, Marcos? A média de percentual de mortos, nós tivemos 1.515 homens na nossa divisão. Morreram 156. 10,2% de mortos atingidos pela gripe. Não se sabe bem o número. Possivelmente em torno de 80% de gripados, com 10% de morte. Comparando com os ingleses, eu tive a oportunidade de pesquisar na Inglaterra, no National Archives, a média de contágio dos navios ingleses naquele período, na África, é em torno de mortos, de mortalidade, 2 a 3%. Então nós tivemos 5 vezes mais mortos do que os ingleses tiveram no mesmo período de gripe espanhola na África, que foi realmente um período dramático para os brasileiros. A gripe espanhola que atingiu a divisão levou cerca de 30 dias, 30 a 40 dias de período de contágio e de mortos. Né? Teve um dia, por exemplo, que foi no dia 17 de setembro, que morreram cerca de 15 marinheiros, só nesse dia. Fico pensando uma coisa, você falando, claro, né? A gente está falando de mais de 100 anos atrás, Isso. Não tinha internet, não tinha nada, telefonia, nada disso. Mas não havia informação sobre o risco de um surto? Não havia. Quando os primeiros que foram atingidos, marinheiros brasileiros, começaram a apresentar os sintomas,
parecia que era uma gripe local, uma gripe africana. Então Fronten não acreditou que fosse uma gripe espanhola, daqueles moldes que tinha sido de março, que não foram muito graves no Brasil. Então ele culpou inicialmente os médicos por não se prevenirem com aquele tipo de gripe local. E ela não era gripe local, era a gripe espanhola mesmo, né? E ele foi percebendo conforme os contágios foram aumentando. Ele foi percebendo e mais. Aí ele se envolveu diretamente no atendimento dos doentes. E ele foi um grande líder nesse momento, na qual ele abriu a câmara dele para que os doentes fossem para a cama e ele começou a servir, junto com os oficiais, os praças. E você falou em médicos. O que podia ser feito? Nada. Nada naquele momento. Nada. Como a gripe veio, ela foi embora. Né? Alguns conseguiram, a maior parte dos tripulantes conseguiu se salvar, mas muitos morreram rapidamente. Né? Eles não sabiam bem com o que eles estavam lidando, com o tipo de mortalidade que estava atingindo a divisão naquele momento. Quer dizer que o Brasil, pensando nos submarinos alemães, encontrou um inimigo mais mortal. Muito pior. A gripe foi muito pior. Nós tivemos eu acredito que cerca de entre 190 e 200 mortos durante o período da divisão. Desses, 170, eu acredito que tenha sido por gripe espanhola. A Beriberi atingiu, né? Alguns por acidente, um por briga em Recife, mas a maior parte de mortes foi por gripe espanhola. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite para você que está aqui assistindo os vídeos do canal Avante, o canal de História Militar, Geopolítica e Sociedade. Se inscreva aqui na seção Cultura e Lazer do ClickTube. Quanto mais inscritos nós tivermos, vai ajudar a esse projeto a continuar existindo por muito tempo. Uma outra coisa que eu queria pedir é o seguinte: a interação com você é fundamental. Então eu vou pedir que você mande a sua sugestão, o seu comentário, o que você está gostando, o que você gostaria de ver no nosso canal, para o nosso e-mail. O endereço está aqui na tela, canalavante@gmail.com. Esse canal com 2 N's, ok? Então é isso. Obrigado pela sua atenção e continue nos prestigiando. Canal Avante, o canal que tem memória.